Olá, boa noite. Eu sou a Amanda e esse é meu sinal. Sou tradutora e intérprete de Libras. Hoje é o quarto dia da live Setembro Azul, criada pela Escola 21 de Abril. Agora vamos ver a apresentação da representante da SEDUC, Heloísia Lara. Ela é chefe do Núcleo de Educação Especial. Boa noite, meu nome é Heloísia Patrícia Lara. Hoje estou como chefe de núcleo da Educação Especial do Estado de Rondônia. Gostaria de estar cumprimentando, em nome da professora e diretora Carla Chaves, todos que aqui se fazem presente. Você, pai, mãe, professor, aluno, técnico, todos que aqui estão presentes. Eu também gostaria de estar parabenizando a equipe gestora da escola, os técnicos, intérpretes, os nossos palestrantes que são nossos parceiros, todos que fizeram parte da organização deste lindo evento. Nós sabemos da importância desse evento para a nossa sociedade. Também entendemos que mesmo em meio a uma pandemia, vocês da Escola 21 de Abril se organizaram, se reinventaram para trazer conhecimento, para valorizar o nosso aluno. Valorizando o nosso aluno para que possamos estar aprendendo um pouco mais nesses 5 dias sobre as lutas e as conquistas de toda a comunidade surda, tentando eliminar toda e qualquer barreira que nos atrapalhe de estar aprendendo sobre a riquíssima cultura dessa comunidade. Meu muito obrigada pelo convite, que possamos ter dias onde vamos ser e aprender um pouco mais sobre toda essa comunidade. Fica aqui o meu grande abraço e um beijo a todos vocês. Muito obrigada, Heloísia, pela sua participação. Estamos muito felizes com a sua contribuição para esse momento tão importante de celebração da comunidade surda. Agora, vamos convidar o professor Magno Prates. Sinal. Para dar uma palestra, ele é graduado em Pedagogia e Letras Libras, especialista em Libras e mestrando em Letras pela Unir. Atualmente, também é professor na Universidade Federal de Rondônia, é coordenador do curso de Letras Libras da Unir e também é vice-presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS. Olá, tudo bem? Eu me chamo Magno Prates. Este é meu sinal. Sou professor de Libras e também coordenador do curso de Letras Libras da Universidade Federal de Rondônia, da cidade de Porto Velho. Agora eu vou fazer uma descrição imagética para o grupo das pessoas com deficiência promovendo acessibilidade. Estou num espaço branco, sentada numa cadeira rosa, vestido com uma blusa azul escura. Na gola há um detalhe branco e também na manga permanece o mesmo detalhe branco. Sou da cor branca, meu cabelo ele é liso, da tonalidade preta. Uso óculos avantajado, da cor azul. Tenho cavanhaque e barba da cor preta. Então, eu fiz um breve detalhamento de como eu estou e como eu sou. Primeiramente, agora eu quero agradecer a organização do evento, a pessoa do João Vitor, que é o coordenador, que está na frente dessa organização do Setembro Azul, na qual é muito show. Estão os parabéns à equipe organizadora, que está promovendo, difundindo, divulgando e principalmente o que? Disseminando à comunidade em geral, à sociedade, sobre a importância da pessoa surda, pontuando as dificuldades e as complicações e auxiliando nesse desenvolvimento da comunidade surda. Então, isso é extremamente importante. Também essa temática que foi me proporcionada é prazerosa. Gostaria muito de estar presente com todos, de compartilhar essas informações com os alunos e estar divulgando, mas infelizmente esse momento de pandemia
não foi possível, infelizmente não é possível estarmos presentes, então com isso nós vamos fazer de uma forma remota, na qual será gravado e depois podemos compartilhar através da live. Isso é muito importante, é uma novidade e um desafio tecnológico. E com isso, o mais importante é o quê? Dar essas dicas para vocês. No caso, eu quero dar 2 dicas. Pessoas de risco, que são os familiares ou pessoas que têm problemas de saúde, evitarem pegar essas doenças, se cuidem. A segunda dica é para vocês que às vezes têm que saírem, ir à rua, fazer compras ou resolver alguns problemas pessoais. Usem as máscaras, não deixem suas máscaras em casa, se protejam, protejam a saúde de vocês. Agora eu quero falar sobre a temática na qual vocês estão curiosos em saber sobre o movimento dos surdos no Brasil. É uma questão, uma temática sobre o movimento dos surdos no Brasil e em Porto Velho. Como isso vai ser contextualizado? Calma, vou explicar para vocês, é uma questão bem curiosa. O movimento dos surdos no Brasil tem sua história, na qual vem desenvolvendo e contextualizando com Porto Velho. Aqui é como se fosse internalizada a história e eu fosse divulgar isso para vocês, falando sobre o protagonismo da pessoa surda, divulgando, mostrando o que? A visibilidade, dando visibilidade à pessoa surda. Então, isso é muito importante para vocês divulgarem, vocês se verem, se reconhecerem e perceberem que o surdo é capaz, que eles lutam, eles ganham seus espaços na área política, governamental, de acessibilidade em todos os campos. Então isso é importante. Então vocês muitas vezes pensam que se o surdo é capaz, se ele é possível de conseguir, se ele tem as suas dificuldades, mas eu posso explicar um pouquinho da história para vocês sobre esse movimento dos surdos no Brasil, mostrando toda essa trajetória, como se deu, quais foram as conquistas, as dificuldades, as perdas, e os lados positivos e os lados negativos. Mas a luta continua, não é fácil estar ali presente, os surdos eles estão sempre ali lutando, mas é somente nos estados que tem essa dificuldade, somente aqui em Rondônia, em outros estados está tudo bem? Não, tenho que dizer para vocês que essas dificuldades, essa falta de acessibilidade, essa falta de saúde, educação, não ocorre somente aqui, essas são dificuldades do Brasil todo, dos 26 estados brasileiros e também na capital brasileira, no Distrito Federal e em Brasília. Então, nos 27 estados acontecem essas dificuldades. Muitas vezes se pensa, a comunidade surda, ela precisa lutar. Nós estamos ali lutando, mas isso é importante para o movimento surdo. Isso é extremamente importante, sim. Mas as pessoas surdas, quem são elas? Temos o Antônio, Ana Regina Campeiro, a Kari Strobe, Paulo Burlhões. Temos alguns surdos em outros setores que estão ali sempre unidos, apoiando a FENES, lutando em prol da nossa causa. Também na parte desportiva, que estão ali lutando, que é um grupo... Tadeu, que está ali também, Marcos, que é da parte esportiva também, o Rodrigo, que também faz parte dessa comissão, e outros surdos, Marcelo, e outras pessoas voltadas para a área da cegueira. Então, tem a parte desportiva, tem a área de tradução e interpretação, que também está lutando por esse grupo. Nós temos a Sônia, o Fernando, a Mariane Strumbe, a Ana Regina e outros que estão ali lutando. Então, tem essas várias temáticas dentro da nossa comunidade. Isso é uma história, uma marca que dá visão e visibilidade sobre essa questão da língua de sinais, o movimento surdo, a história do Brasil, como surgiu essas áreas e para que elas surgiram. Eu vou explicar para vocês entenderem e compreenderem claramente como se deu essa questão da história. Começou com a criação do WOFT. O que significa isso? O O é mundo, o F é de surdo e ela é em inglês, sobre o uso da língua de sinais nos Estados Unidos para surdo. E por isso se difundiu com outros países
foram criando na França, foram criando essas federações. E essas criações, elas são de instância superior governamental, de instância federal, na qual elas interagem, resolvem essas questões de leis, essas questões burocráticas, acessibilidade, educação e ensino voltada para a pessoa surda. E essa criação dessa federação, ela se constitui em federações em outros países. Na parte desportiva, o foco principal é as pessoas surdas, para que tenha um momento de lazer, esportiva, atletismo, são diversas modalidades para que elas possam ter e lutar por essas questões e dar um conforto social e linguístico para a pessoa surda e que elas possam interagir e se desenvolver com qualidade. Está contextualizado com a questão internacional e com isso a parte desportiva em que os surdos eles possam estar ali presentes também no Brasil e em outros países eles possam estar socializando. A segunda parte que nós temos é a FEBRAPIOS, é a Federação dos Tradutores Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais. É nacional aqui no nosso país e ela divulga também e faz o processo de orientação aos tradutores intérpretes, avaliação, as problemáticas do profissional, como se dá, faz esse processo de separação e orientação para melhorar o profissional tradutor-intérprete que faz o atendimento à pessoa surda. Este profissional é ouvinte, também temos tradutores-intérpretes surdos e eles trabalham em equipe, dando feedback, trabalhando com surdos cegos, com libras tátil. Então tem essa modalidade dentro, trabalho contextualizando, junto com essa federação, o World, ela é internacional também, tendo os tradutores e intérpretes, e elas divulgam em outros países e também está direcionada em outros lugares. Então, o Brasil, nós temos bastante força, estamos em processo de desenvolvimento nas 3 instâncias de âmbito federal. Então, é muito importante. Também nós temos a par disso, as associações que mostram o momento histórico, também a criação das associações, elas são importantes, elas foram se moldando, se difundindo com o passar do tempo, nós temos nos estados, nos interiores, então estamos movimentando e em instância federal elas estão ali conjunto e estão dialogando, resolvendo, tendo esse contato, vendo essa questão das leis, das portarias, de como se dá esse processo de resolução, então, para ajudar a comunidade surda brasileira. Então, são muitas questões, são 3 áreas de desenvolvimento. Então, quando outras vão se desenvolvendo, vão se criando novas e novas instituições, e isso está em processo de desenvolvimento e reconhecimento. Então, futuramente pode acontecer o quê? Esse reconhecimento dessas 3 áreas com a FENES, a Desportiva, CBDS e também a FEBRAPIOS. São essas 3 que estão ali juntas. Então, vocês pensam que o que conseguiram? Nós temos líderes surdos, bilíngues, tradutores, intérpretes, professores de Libras, a comunidade surda. Então, nós estamos sempre ali arregaçando as mangas e lutando em prol do desenvolvimento da pessoa surda e pensando de uma forma positiva e que, infelizmente, às vezes dá trabalho, não é fácil, mas nós estamos sempre ali lutando por essas 3 instâncias estarem sempre juntas, pensando o que o movimento surdo ele necessita no Brasil. Então hoje vocês estão vendo já, tem todas as partes positivas, temos publicações de livros que falam sobre o uso da língua de sinais, sobre a acessibilidade, divulga essas informações e a sociedade, elas estão ali lendo, temos legenda, também falta a janelinha do tradutor-intérprete que está em processo de desenvolvimento também. Também temos pesquisas voltadas para a área nas universidades, criações também de glossários, pesquisando o léxico da língua, criando novas pesquisas voltadas
Também temos a criação de cursos de letras libras, presencial e também à distância. Temos cursos de letras libras bacharelado para os tradutores e intérpretes. Temos cursos para os professores de Libras, licenciatura e bacharelado de Libras, no caso, pedagogia bilíngue também há o curso. Então, estamos em processo de desenvolvimento e crescimento e cada vez mais pesquisando também as universidades, cada vez mais. Tem professores de Libras, professores surdos, professores bilíngues. Então, cada vez mais está crescendo nossos espaços, estamos conquistando, estamos no desenvolvimento. E na parte política, temos também esse crescimento enquanto pessoas, temos presidentes, associações, federações, então estamos sempre em contato, entrando em contato para poder fazer essas propostas de lei, de acessibilidade, estamos sempre caminhando e abrindo novos espaços, abrindo novos caminhos. Também temos um outro momento dentro governamental, em que oferece aos surdos essa questão de trabalho na prefeitura, vagas no estado, na federação. Temos presentes professores, estamos sempre ali divulgando, conquistando os nossos espaços, entrando em contato e caminhando cada vez mais de uma forma positiva. Também temos surdos que estão ali lutando em propostas a parte de serem pilotos de avião. Temos surdos também que trabalham com modelo, homens e mulheres sendo modelos. Também a parte desportiva, no processo de organização, pautada na parte de concurso, tentando bolsistas, bolsas, leis e tudo mais. Então, a gente está sempre ali lutando. Então, cada vez mais está criando, estamos conquistando os nossos espaços. Também temos youtubers que são surdos, que estão ficando famosos, organizando e divulgando a língua de sinais e cada vez mais ganhando mais seguidores em diversos outros lugares. Então, estamos crescendo, o movimento surdo está crescendo. Então, isso é o que ajuda aos surdos que antes eles tinham essas dificuldades, não tinham toda essa tecnologia, não tinham esses encontros presenciais. Era mais dificultoso esse processo do uso da língua, as tecnologias não eram de fácil acesso a eles. Muitas vezes, para se encontrar, eles tinham que marcar encontros, utilizar da carta. Muitos deles não desistiram, foram lutando e conquistando. Houve as dificuldades, com certeza, mas com isso abriu novos caminhos e isso fez com que hoje nós estamos aqui, cada vez mais os novos surdos crescendo. Então, nós ficamos honrados e agradecidos por esses surdos terem nos proporcionado a abrir novos caminhos, porque se não fossem eles lá atrás, hoje nós não estaríamos aqui. Então é uma história que vem contextualizando e que mostra de conquistas. O momento é que vocês possam perceber que há um momento de um século e de outro. Há uma ruptura nesse momento do século XX e do século XXI. Do século XX era um momento mais dificultoso, em que os SUS eles tinham que lutar mais, eles tinham muito essa questão da resistência e eles tinham que lutar cada vez mais para poder conquistar os seus espaços e indo de uma forma bem positiva. E tinha muitas vezes essas dificuldades da falta da comunicação, a questão política, não se tinha tantos profissionais tradutores e intérpretes e tinha essa dificuldade. Hoje, nós já temos tradutores e intérpretes, se não tem, nós vamos lá e reclamamos, vamos lá e lutamos, falamos sobre essa questão da acessibilidade e vamos pautando. Então, nós temos as nossas dificuldades, mas comparadas às que eram antes, que foram as lutas, não é as mesmas. Eles lutaram por muitas coisas que faltavam. Hoje, nós temos muitas conquistas devido à lei de 2002. Essa lei é a Lei da Língua de Sinais, a Lei 10.436, de 2002, e começou através dela e posteriormente veio o decreto e também a Lei de Tradução e Interpretação.
do ensino, fala sobre a educação bilíngue, e cada vez mais foi crescendo esses nossos espaços, fomos progredindo, então foram criando novas leis, e essas partes teóricas são maravilhosas, porque abrange a parte do profissionalismo e também falta a questão da acessibilidade, mas nós estamos sempre ali lutando, tentando resolver, buscando os novos caminhos, proporcionando novos espaços. Então isso vai crescendo cada vez mais. Mas a lei foram criadas agora nesse momento, nós precisamos ter o quê? Entender que a lei, ela está ali, está ok, tem os seus espaços da parte da educação, do Letras Libras, já conquistamos esses espaços, também outros que já estão ficando prontos, mas ainda falta. Então, já está tudo pronto e cada vez mais se diminuiu os nossos trabalhos e já acabou? Calma, não é bem assim. Vocês pensam que nós esquecemos aqueles que nos proporcionaram esses espaços, que lutaram para que chegarmos aonde estamos, com o uso da tecnologia, da falta de comunicação, que muitas vezes utilizava-se de cartas, iam para trabalhar, iam para associações e lutavam para que nós chegássemos onde estamos, e hoje nós vamos cada vez mais diminuir? Não. Só porque nós temos a tecnologia? Então, a problemática é o quê? Que o surdo, a tema, não, nós não vamos apoiar porque já está tudo pronto, já estamos, a área da educação já está completa, a temática da saúde, vocês podem lutar e vocês podem conseguir. A área da jurídica também já está tudo ok, já estão todos com um caminho andado, mas calma. Se nós pensarmos, nós não podemos esquecer que precisamos estar em união, todos unidos, o que significa que vamos dar fortalecimento a nosso grupo nas diversas áreas. Antes, como eu expliquei para vocês, nós estamos falando sobre o nosso protagonismo, do protagonismo surdo, na qual nós vamos protagonizar na educação, na saúde, na área desportiva, tradução e interpretação, de comunicação, cultura, artes. Então a gente tem que permear por todos esses espaços, apresentar e ter essa visibilidade. Como eu expliquei anterior para vocês, nós precisamos conquistar esses espaços e abrir. Então isso é importante. Nós precisamos abrir e se desenvolver dentro desses espaços para que a sociedade consiga entender que a gente também está em processo de desenvolvimento. E neste momento nós temos essas dificuldades, temos essas problemáticas da lei, a questão de falta de profissionais qualificados, a diminuição cada vez mais. Então nós temos o que utilizar de estratégias políticas para que possamos lutar cada vez mais. Então, é uma luta e é uma resistência. Nós precisamos estar ali resistindo cada vez mais, arregaçando as mangas e lutando. Não é somente um ou dois ou três, é o conjunto, a equipe que possamos estar ali sempre lutando, pesquisando e pensando nos tradutores intérpretes, nos professores surdos, nos familiares, que todos se comuniquem, que todos tenham contato e que se desenvolvam. E isso é visibilidade, isso dá um conforto linguístico, porque muitas vezes estamos ali junto com pessoas de outras deficiências, cadeirantes, pessoas cegas, autistas, e eles estão sempre se mobilizando até hoje, eles nunca param. Então, eles sempre estão continuando. E o surdo, por que nós temos que parar? Nós precisamos sim, nós precisamos nos organizar, precisamos perceber o que falta, estar sempre lutando. Lembra a história que eu falei para vocês sobre a metáfora do fogo, quando ele vai se apagando? Nós precisamos sempre estar acendendo essa chama em diversos lugares para que surjam novas ideias, possamos compartilhar, temos contatos, fazemos novas propostas, novas leis, novas estratégias e nos adaptando e compartilhando e lutando cada vez mais. E isso é importante para o desenvolvimento de uma forma positiva. Então, isso temos dificuldades, temos as desvantagens, que são as negativas, mas também temos as vantagens, que são as partes positivas. Então, se a gente vê as desvantagens, a gente tem que modificá-las para que isso seja vantajoso para a gente, para que a gente possa crescer cada vez mais e se desenvolver. Então, uma estratégia política, como seria?
Vocês sabem que hoje, aqui em Porto Velho, tem a Lei da Língua de Sinais do ano de 2013, correto? Mas essa lei, vocês sabem o número 2295 de 2013? É uma lei de Libras e ela complementa a lei brasileira e ela está aqui em Porto Velho. Ela já existe há 7 anos, ela conquistou os espaços para vocês e nós possamos trabalhar na educação, os tradutores e intérpretes também serem lotados nos espaços onde há necessidade desses professores, onde tem os surdos, também em sala de aula, nas escolas, há professores que usam-se da língua portuguesa, da língua matemática, história, geografia, inglês, ao professor e há também a presença do tradutor e intérprete. Só que os professores muitas vezes eles estão ali revezando e o profissional tradutor é o mesmo, então o processo cognitivo dele acaba muitas vezes cansando, o cansaço dele físico também, então o ideal seria ter esse modelo de profissional também que fosse revezando, para que isso desse um conforto linguístico e que habilidoso seria para os surdos também, ter esse contato com os alunos, ouvintes também, e alguns alunos surdos sabem um pouco língua de sinais, outros não sabem e querem se comunicar com os seus colegas surdos. Então, isso é um momento político também na área da educação, que precisa ser pensado e ser reestruturado. E essa modificação é que dá seguridade, dá um conforto linguístico e a verdadeira inclusão, uma proposta de incentivo e melhoria para os surdos, mas não somente para os surdos, para que possa ter os cegos, usuários de cadeiras de rodas, os autistas, cada um atendendo a sua especificidade. As pessoas com deficiências, elas são capazes, elas podem se comunicar, elas têm o processo auditivo, alguns têm as dificuldades de palavras, mas o surdo, a maior dificuldade é a parte comunicacional, pois serem línguas diferentes, um ser visual espacial e outra ser oral auditiva. Então, muitas vezes, há esse desconforto, muitas vezes não tem muito entendimento por serem gramáticas específicas e diferenciadas. E também muitas vezes quando há essa transfusão entre uma língua e a outra, ocorre ruídos da língua portuguesa e também da língua de sinais. Então isso é uma problemática que quando faz esse processo de passagem de uma língua para outra. Então é uma estrutura, então precisa ter esse ensino qualificatório, dedicado às disciplinas, que tem uma disciplina de Libras para que haja um ensino para esses alunos da ensino regular. Então, a criação de novas propostas, que isso seja divulgado cada vez mais, que os alunos ouvintes venham cada vez mais conhecer e possam se comunicar com os alunos surdos, para que isso venha dar uma melhoria. Também os tradutores e intérpretes muitas vezes estão ali sozinhos e os professores ali estão revezando, trocando, cada uma nas suas disciplinas. Então, eles estão sempre ali trocando e a questão salarial deles muitas vezes é maior. Já o do tradutor e intérprete muitas vezes paga só um e não querem pagar outros profissionais. Isso é uma problemática também. Alguns sinais voltados para a área de química, de física, e também de outras áreas específicas, precisa ter esse estudo específico, como por exemplo de ensino médio, matemática, e reconhecer esses sinais. Então precisa esses profissionais também pesquisarem, sugerirem, eles tenham tempo para poder pesquisar. E isso é um ganho que precisamos conquistar esses espaços. Esses professores, eles também precisam compreender que esses alunos, eles precisam ter essas adaptações, ter uma metodologia e estratégia focada para eles, atividades e provas que possam ser utilizadas. Então, esses professores, eles também precisam pensar. Muitos professores pensam, ele é surdo, coitado, eu tenho dó dele, vou dar uma atividade muito simples, muito básica para ele.
e que ele não precisa ter muito trabalho, vou dar algo bem resumido, muito básico, muito singelo, como se fosse uma atividade de primeira série. E aí muitas vezes aquele aluno surdo perde muitas informações e conteúdos que são apropriados para a série dele. Então o professor ele precisa de estratégias e metodologia para incentivar, da mesma forma que eles incentivam os alunos surdos, eles possam equiparar os alunos surdos com os alunos ouvintes. Isso é um desafio, enquanto professores, tem que aprender a trabalhar com as deficiências, tem que ter uma visão aberta para que esses alunos eles possam futuramente prestar concursos, prestar vestibulares e se recordarem de tudo aquilo que eles foram educados nas séries regulares de história, geografia, inglês, espanhol e diversas outras disciplinas, que eles possam passar de forma qualificatória nas universidades, nas universidades particulares, na Finca ou na São Lucas, em outros espaços eles possam estar conquistando. Então isso é importante, porque abre espaço para esses alunos, dá um conforto linguístico que eles possam estudar nas universidades particulares ou públicas. Isso abre espaço para que esses alunos surdos eles possam ser capazes de ingressar. Então esse é um momento de discussão. Um outro tema também que é uma problemática é a área da saúde. Hoje é um momento, nós temos a questão da pandemia, já aconteceu de muitos surdos adoecerem devido a essa doença e irem ao hospital, estarem ali internados e o médico vir ali e dar as informações, mas devido à utilização da máscara, muitos deles não conseguem entender, alguns fazem leitura labial, mas a maioria não faz. Então, há uma falta de comunicação. E muitos deles não conhecem, não têm esse conhecimento, pensam que os surdos são todos iguais, não são todos iguais. Tem várias diferenciações. Tem os surdos que utilizam-se da oralização, que conseguem se comunicar através da leitura labial. Há o surdo que utiliza-se da língua de sinais pura para se comunicar, não precisa da oralização, não sabe fazer o processo de oralização, utiliza da modalidade escrita da língua portuguesa, alguns sabem, outros não sabem. Então precisa ser compreendido. Há uma outra espécie dos surdos cegos também, que não enxergam direito, que utilizam da libras tátil, e é uma outra problemática também do uso da língua de sinais. Também há os DAs que têm pouca perca auditiva, que utilizam-se de aparelho, que utilizam-se da língua oral de uma forma natural, a perda dele é muito pouca e eles nasceram ouvintes e com o passar do tempo eles perderam a audição e por conta disso eles têm treinamento fonológico. Então, como eu falei para vocês, há diversos tipos da área da surdez. Então, possa se comunicar de uma forma clara. Mas as maiores dificuldades são os surdos e os surdos cegos, pois para se comunicar. Então, por isso, vocês precisam pensar em que a área da educação tem essas dificuldades, a área da saúde tem essas problemáticas, e também o processo comunicacional, que também são muitas problemáticas, muitas dificuldades, a área cultural, que tem também essas dificuldades. Então, são diversas áreas que têm essas dificuldades. E com isso, nós queremos o quê? Que vocês utilizem de estratégias de encontros. Encontros? Onde seriam esses encontros? Como, por exemplo, em shoppings. Muitos dos surdos, eles estão ali, é um momento de que eles estão para trocar informações. Quando eles vão comprar um lanche, muitas vezes eles estão passeando e utiliza-se de gestos para poder fazer a compra. Então, isso dá um desconforto linguístico muitas vezes para o surdo. E os ouvintes não, ali eles se comunicam de forma muito rápida. Mas os surdos, muitas vezes, eles tentam. Então, eles querem utilizar o conforto linguístico deles, utilizar a língua de sinais. Muitas vezes o atendente está ali, tenta gesticularizar, tenta fazer com que escrevam. E isso dá um desconforto muito grande. E também falta muitas vezes conscientização. Também a questão dos pontos de ônibus. Muitas vezes os surdos estão ali e os ouvintes estão utilizando veículos e perguntam informações. E quando o surdo fala que é surdo, muitas vezes eles não querem. Então,
Seria ideal que eles utilizassem a língua de sinais. Se fosse, seria muito mais fácil. O surdo muitas vezes tem as informações também, gostaria de dar essas informações na língua, mas toda vez ter que falar que é surdo. Então, a língua de sinais ela é pura. O surdo ele utiliza-se dela. Eu quero dar um exemplo para vocês. O inglês é uma língua utilizada em alguns países. E aqui no Brasil, se nós fôssemos mudar para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, nós iríamos falar somente a língua portuguesa? Não, nós teríamos que nos adaptar e obedecer e fazer esse processo de prática, aprofundar-se também na língua do outro e reconhecer o processo histórico, político, social do outro e interagir com eles, internalizar a língua deles. Da mesma forma aqui no Brasil, nós temos a língua portuguesa, que é a língua majoritária, em que é utilizada pela maioria e que está presente na Constituição de 1988. Tem as leis que falam sobre essa igualdade da língua, ser a língua portuguesa como a língua oficial e também que deve ser acompanhado. Mas a língua de sinais, ela é da comunidade surda. Ela é uma língua utilizada pela comunidade surda e nós precisamos interagir com os ouvintes. Os ouvintes também precisam nos aceitar enquanto utilizando uma língua visual espacial, comunicacional, que necessita desse processo para resolver outras questões, dar esse conforto e dar essa tranquilidade linguística e social, porque cada vez mais são muitas informações, há muitas dificuldades, muitos surdos são traumatizados devido à questão da obrigatoriedade da língua portuguesa e muitas vezes os professores não entendem a nossa especificidade, utilizam-se de uma correção muito grotesca e isso causa muitas vezes trauma nesses surdos. Muitas vezes os surdos, eles têm dificuldades, eles têm vergonha, eles utilizam-se de gestos e aí seria muito mais fácil se os professores soubessem a língua de sinais, mas muitas vezes as pessoas pensam que é difícil, mas não é fácil. Mas a Libras, ela não é gestos. A Libras, ela é uma língua. Os gestos, muitas vezes, quando tem essas dificuldades, era utilizada muitas vezes pelos surdos há muitos anos atrás para tentar se comunicar, mas nós estamos em pleno século XXI, onde as pessoas sabem escrever, utilizam-se língua de sinais, há o bilinguismo, há tradutores e intérpretes, a língua está em ênfase. Então, cada vez mais a sociedade ela precisa aprender. São mais de 20 milhões de pessoas e temos muitas pessoas surdas também, então a gente possa estar unidos, abrindo esses espaços enquanto pessoas e sociedade, nos comunicando cada vez mais. A palavra comunicação, ela significa o quê? Que precisamos que nós ficamos sempre ali dependentes dos tradutores e intérpretes, mas os tradutores e intérpretes, eles têm as especificidades deles de trabalho em eventos, por exemplo, nós temos tradutores e intérpretes ou em reuniões que temos as especificidades, mas comunicacional significa o quê? Significa o básico, que nós possamos trocar informações, resolver algumas questões, como se dá então ter essas informações constantemente, estarmos ali. Então vocês sabem, 24 horas o ouvinte obter essas informações, caso ele queira em tempo hábil, e ter esses conhecimentos de uma forma mais rápida na meio televisível, redes sociais, músicas, nos lugares públicos, possa se comunicar sempre. Isso é uma língua muito natural e ter essas informações constantemente, a qualquer hora, em qualquer lugar. O surdo, muitas vezes, o que é? Essas informações são limitadas nas redes sociais, cada vez mais vem crescendo, mas tem essa dificuldade muitas vezes com a família devido à falta de comunicação. Na televisão não tem a janelinha do tradutor e intérprete, muitas vezes tem legenda, mas a legenda, muitas vezes os surdos desconhecem algumas palavras, então acabam perdendo essas informações na área da saúde, da educação. Então, são várias questões que não são fáceis. Tem a parte positiva, a parte negativa.
Então, são muitas coisas a serem pontuadas e muitas vezes vocês ficam pensando e refletindo. Nós não podemos parar. Nós precisamos nos movimentar enquanto surdos, pois os surdos anteriores lutaram para poder possamos chegar onde estamos e a gente precisa ter essa atenção, ver o que falta e continuar a nossa luta, continuar esse movimento até a nossa morte, para que a gente possa estar dando essas novas gerações. Então a gente não pode parar nunca. Então vocês precisam perceber os lados positivos e o que ainda falta, o que precisa ainda de lucro. Então há outros surdos outras gerações de surdos que teve essas experiências. Teve o primeiro grupo de surdos já mais idosos, os mais jovens e os bem jovens que são agora, que são elétricos, são mobilizados e que muitas vezes eles não conhecem a parte política, não sabem o que é protagonismo, não entendem o que significa uma reunião, não tem ainda essa questão de conhecimento. Então falta muitas vezes conhecimento para eles, informações. Então isso é bom. Procurar associação. As associações, elas são importantes, tem a associação de tradutor e intérprete. Então vocês podem procurar outras associações de surdos que falam sobre essas informações de leis, propostas e dando essas informações cada vez mais, fazendo com que esse surdo ele seja empoderado, ele tenha esses conhecimentos e ele seja protagonista nas escolas, tendo as dificuldades, ele possa se movimentar, se falta em determinados lugares, ele possa se mobilizar, para que os ouvintes possam ver que os surdos também têm os seus espaços, eles também opinam, ter essa questão do tradutor e intérprete, para que as pessoas façam cursos, tenham propostas. Então, cada vez mais eles possam ir buscando esses lugares. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Também o principal o quê? As associações, elas possam estar ali orientando, auxiliando, e também que eles possam ter líderes surdos também, bilíngues, em outros espaços que têm essas informações, essas experiências, tem esse contato político, governamental, também tem essas informações, tem esses conhecimentos aprofundados sobre as leis, sobre as propostas voltadas para a área contextualizada, também tem esse conhecimento de propostas de crescimento e de ideias, e também nas redes sociais divulgando cada vez mais, tendo essas informações, pegando essas informações mundiais e que possam fazer com que o surdo ele tenha esse empoderamento e cada vez mais ele seja agregado de informações e conhecimento. E isso é muito importante. A gente não pode simplesmente reter o conhecimento. O conhecimento não é só nosso, ser egoísta, ter esse ego. Nós possamos empoderar o outro, armar o outro de informações, divulgar cada vez mais para que possamos crescer e ter mais protagonistas e maior contato e maior desenvolvimento. Então esse movimento ele possa cada vez mais crescer e que nós possamos voltar a ter um movimento de surdos brasileiros em todos os estados, ter essa parceria, essas tecnologias, essas inovações e que os surdos cada vez mais tenham experiência e cresçam cada vez mais e que a gente possa lutar sempre cada vez mais, isso é importante. E agora, quase finalizando a minha apresentação, eu quero falar para vocês como é importante ver todo esse momento histórico até hoje e que vocês possam refletir, pensar, fazer uma breve reflexão. O que seria a sociedade surda? Cada vez mais elas estão diminuindo e os surdos cada vez mais têm essas barreiras linguísticas. Os surdos eles não conseguem lutar. Os surdos eles não têm conhecimento. Os surdos eles não têm essas informações de leis, informações sobre propostas. Como a gente faz para poder informá-los de tudo isso? E agora eu penso que vocês possam refletir de uma forma positiva, inovadora, de como informar, de obter essas informações, ter essa questão dos tradutores intérpretes, ter essas informações em associações, em reuniões, na parte política, de lideranças, de outros espaços. Cada vez mais essas informações venham crescendo. E isso venha deslanchando cada vez mais os surdos. E que esses alunos surdos eles possam estar na escola, como na Escola 21 de Abril, eles precisam de quê?
eles precisam ter essas informações, eles precisam ter esse crescimento para que eles tenham a verdadeira inclusão e ter essa relação com as diversas, a coordenadoria, a diretoria e todos os outros no Estado, no âmbito na qual ele trabalha ou ele convive, resolver essas questões. Tem a questão do tradutor-intérprete, tem a parte comunicacional, a disciplina de Libras, se sentir bem. Então, isso é abrir os espaços para que todos consigam e tenham um objetivo melhor para cada um de vocês, surdo. Pense positivo, vocês são valorosos, vocês são protagonistas, igual os ouvintes, e vocês possam interagir cada vez mais e crescer. Então, vocês escolhem, vocês serão líderes e profissionais qualificados, podem ser professores, engenheiros, advogados, médicos veterinários, médicos. Vocês escolhem o caminho de vocês e vocês podem ir da área desportiva, no movimento surdo, trabalhar com a inclusão. Então, futuramente, vocês possam ter acessibilidade garantida e também possam seguir outras áreas que vocês desejarem. Então, sonhem. Sonhem que hoje nós estamos no mês de setembro, o mês dos surdos, e cada vez mais possa ser divulgada e difundida para a sociedade, a comunidade surda. Não é um tema que somente possamos parabenizar pelo dia 26, o dia dos surdos, mas não é somente isso. Nós possamos parabenizar e nos orgulharmos por termos dentro e sermos surdos, por termos orgulho do que nós conquistamos, do que nós vamos cada vez mais conquistamos, do que nós somos capazes, dos nossos sonhos, dos seus sonhos, de construção de famílias e de aprendizagem, de orientação nas escolas e nos espaços onde vocês quererem permear. E que vocês mereçam. E ser surdo é ter orgulho, Então eu parabenizo hoje, parabenizo aos surdos no dia 26 de setembro, porque é um marco histórico. E também no dia 30 de setembro, o dia dos tradutores e intérpretes, que são valorosos, pois nos dão um melhor conforto linguístico acessível nas escolas, também nos eventos, em reuniões, em outros espaços. Há essas dificuldades, mas nós vamos cada vez mais crescendo e vamos crescer. E que os SUS, eles precisam também estar ali crescendo. Então, os dois espaços dos tradutores e dos SUS possamos cada vez mais melhorar em todos os estados do Brasil. Aqui em Porto Velho, nós já temos esse processo de crescimento, temos nas universidades, temos também nas escolas bilíngues de Porto Velho, vocês têm a escola, tem outras escolas também que têm a presença, tem as faculdades, tem surdos que trabalham como professores, surdos que trabalham na área administrativa e também de outras áreas que foram abrindo esses espaços, melhorando cada vez mais. E nós precisamos o quê? Ter essa visibilidade de uma forma positiva, tentar mudar, tentar melhorar e pensar as coisas boas que antes não se tinham e que nós fomos ali trazendo e tentando melhorando e contextualizando sempre juntos e estamos sempre unidos para que possamos progredir e vencer. Agora, ao finalizar, eu quero agradecer a todos pela atenção, também aos tradutores e intérpretes de voz. Muito obrigada, Jamile. Também muito obrigada ao grupo da organização, ao João Vitor, pela organização, que foi maravilhoso. Obrigada pela essa live, obrigada a todos aqui presentes. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição a perguntas e a gente possamos compartilhar. Obrigada e tchau a todos. Excelente palestra, professor. Que legal. Agora vamos para o momento cultural. No íntimo de cada um. A introvertida é retraída, fica no seu mundo. A extrovertida é destemida, audaz. A introvertida fica na sua leitura, sem problema. A extrovertida é comunicativa, aberta. A introvertida é imaginativa. A extrovertida é verdadeira, se expõe da maneira dela. A introvertida espera que as pessoas façam contato com ela. A extrovertida faz contato com as pessoas.
A introvertida observa o mundo sozinha em sua volta. A extrovertida observa o mundo com o outro. Vocês precisam respeitar o jeito de cada um. Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto, a ponto de bater o cílio no meu. Não sai da mente o sorriso entreaberto. Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem-querer. O problema é que já tem alguém do seu lado e eu me sinto tão errado por tentar me aproximar. Por isso eu mantenho a distância necessária pra que não se esqueça minha cara, que ao meu lado é um bom lugar. Mas que isso eu não vou fazer, não, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, ai, 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 apesar de querer. Apesar de querer, como eu quero, apesar de querer, como eu quero, ai, ai, ai. Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto, a ponto de bater o cílio no meu. Não sai da mente o sorriso entreaberto. Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem-querer. O problema é que já tem alguém do seu lado e eu me sinto tão errado por tentar me aproximar. Por isso eu mantenho a distância necessária pra que não se esqueça minha cara, que ao meu lado é um bom lugar. Mas que isso eu não vou fazer, não, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, apesar de querer. Como eu quero e como eu quero, ai, 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 apesar de querer. Apesar de querer, apesar de querer, ai, Por hoje é só, pessoal. Segunda-feira teremos mais. Obrigada pela sua presença. Então, vamos bater um papo lá pelo Google Meet? É muito fácil. Clica aqui embaixo. Vem!